Aqui a nossa revisão. Agora a gente vai falar da separação dessas misturas. Então, a gente tem mistura. Pô, professora, mas caramba, eu vou ficar separando o que eu já misturei? Mas às vezes é necessário, tá? É óbvio que a gente acabou de fazer uma água com açúcar, um café com açúcar, não vai separar café, né? A água e o açúcar, por exemplo. Não, né? A gente não vai fazer o trabalho dobrado. Mas tem momentos que é necessário. E aí, a gente tem os métodos, que aqui eu tenho 8, mas eu tenho muito mais métodos do que esses, tá? De separação de misturas, tanto mistura homogênea como mistura heterogênea. Bom, o primeiro método, que é a catação, a gente usa para separar componentes sólidos. Então, por exemplo, se eu tenho grãos, tenho, por exemplo, feijão e arroz. Eu posso usar a catação para separar feijão e arroz. Eu uso, né, quando a mãe cozinha lá o feijão, antes de cozinhar o feijão, geralmente ela faz essa catação. Ela separa os grãos bons dos grãos ruins e coloca o feijão bom para cozinhar. Não é verdade? Alguém já deve ter visto isso em casa. Nós temos também a peneiração. Então, quando a gente faz, por exemplo, chá de alguma folhinha, né? Chá de hortelã. Aí você coloca a folhinha lá para ferver junto com a água, né? A mãe da gente faz isso. E depois o que ela faz? Ela usa uma peneira para separar as folhinhas do chá, certo? Esse é um processo de peneiração que a gente vê na cozinha. Mas também, por exemplo, os pedreiros usam esse processo para, por exemplo, separar a areia grossa da areia fina para fazer a casa da gente, tá bom? E o próximo é a filtração, que usa o filtro como processo de separação. Então, vamos dizer assim, são grãos mais finos que ficam retidos nesse filtro. Esse filtro vai ser muito mais fino do que uma peneira, por exemplo, por isso que é um método diferente. E aí passa somente o líquido por esse filtro e os grãos finos ficam retidos no filtro. É o que acontece quando a gente faz café, né? E outras coisas mais, além. Eu posso, por exemplo, colocar, eu fiz uma mistura lá que não deu certo de água e areia. Eu posso colocar essa mistura no filtro, porque o filtro vai reter a areia e vai passar a água. Essa água é boa para beber, professora? Não, é óbvio que não. Que passaram além da água, passaram alguns micro-organismos que estavam na areia, porque a areia não é totalmente limpa. Então, essa água não vai ser para beber, mas ela vai dar para ser usada para outra coisa, tudo bem? Bom, aí nós temos a decantação, que é o processo do que é mais pesado. Pesado entre aspas, por quê? Porque, na verdade, em ciências a gente não fala em peso, a gente fala em densidade, tá? Então, esse material mais denso, mais pesado, ele fica depositado no fundo, e o que é menos denso, né, menos pesado, a gente coloca, aliás, ele fica por cima. Então, é como no caso da água e da areia. O que vai acontecer? A areia não é mais densa, não é mais pesada, então ela vai se depositar no fundo, e aí o que vai acontecer? Eu posso pegar, retirar essa água aos poucos, tá? Para que essa água saia mais limpa do que antes, tá? Esse é o processo de decantação para separação de misturas. Bom, eu também tenho a separação magnética, que eu uso um ímã para separar metais de outros elementos. Então, por exemplo, se eu tenho lá pedacinhos pequenos de ferro que estão dentro de um pote de areia, eu posso pegar um ímã e vou retirando esses pedacinhos de ferro com o ímã da areia. E aí eu faço a separação também. Só que é óbvio que, como eu uso o ímã só vai atrair o metal. Tudo bem? Aí nós temos a centrifugação, que a gente usa, né? A mãe da gente usa. Tem máquina de lavar, usa centrifugação, porque é um processo que vai fazer com que a água se separe da roupa, né? Então a máquina fica lá batendo bastante, até que tira uma quantidade muito grande de água da roupa, e aí facilita o processo de secagem dessa roupa, né? Ela vai secar muito mais rápido do que quando a gente faz esse processo manual, tá bom? E aí nós temos a evaporação. Então, essa água aqui, que ficou retida na roupa
né, mesmo centrifugada, esse pouquinho de água que ficou ainda, ele vai ser evaporado quando a gente coloca no varal. Vai ser um processo lento, não vai ser rápido, né? A não ser que você tenha uma máquina de secagem de roupa. Mas se for no varal, vai ser um processo lento, mesmo assim. Não vai ser instantâneo. Então, é a evaporação por meio de calor, principalmente no caso da evaporação, usando o calor do sol, tá bom? E, por último, a destilação simples, que é a separação, que é usada para a separação das misturas homogêneas, principalmente. Isso é feito em laboratório. O que acontece? Eu tenho, por exemplo, 2 líquidos misturados, água e álcool. É uma mistura homogênea, tá? Se você pega um álcool colorido e coloca na água, você vai perceber que o colorido dele vai ficar mais fraquinho, tá? O que eu faço? No laboratório, eu tenho um destilador. Esse líquido, o líquido que, vamos dizer assim, atinge uma fervura mais rápida, ele vai passar por um caninho, que é chamado de condensador, e aí ele vai sair em outro recipiente, em outra garrafinha que seja, separado do outro que tem vamos dizer assim, que atinge a fervura com um ponto mais alto, né? Que tem que ter um fogo mais alto para atingir essa fervura. Isso é a destilação simples. Então, eu consigo até misturas homogêneas, mesmo que seja água e sal, por exemplo, eu consigo fazer isso também, tá? Essa separação de misturas água e sal. Então, o que vai acontecer com a água? Ela vai ferver, vai passar por esse caninho, somente a água, ela vai se tornar líquida novamente no outro recipiente e o sal vai ficar retido nesse primeiro recipiente que a gente colocou para ferver. Tudo bem? Então, essa é a segunda aula de revisão.